Olá, virtuosa, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje é para agradecer a cada inscrito. Nós atualmente estamos com 76 inscritos, né? Eu tenho, né, esse propósito de sempre estar comemorando e fazendo, né, um vídeo, uma live de gratidão, porque isso é algo, né, que Deus tem feito assim, que não tem explicação. Eu não consigo explicar em palavras, é algo que tem sido, assim, tremendo na minha vida, né? E eu quero expressar, né, essa gratidão, compartilhar esse momento com cada uma de vocês. Eu já tenho, né, compartilhado com a minha família e agora quero externar isso a cada uma de vocês. Eu sou imensamente grata por cada pessoa que tem se inscrevido no canal. A minha intenção era fazer a live com 70 inscritos, né, quando a gente atingisse 70. Porém, quando atingimos os 70 inscritos, a gente estava no meio da semana da imersão, estava acontecendo muita coisa, e até que chegou esse momento, né, que eu estou gravando hoje, já estamos com 76 inscritos. Glória a Deus por isso. Então, eu quero agradecer a todos os inscritos, agradecer a todos que têm assistido os vídeos do canal, né, independente se é inscrito ou não, né, eu tenho percebido que muitas pessoas que não estão inscritas no canal têm assistido os vídeos e eu quero deixar o meu agradecimento a vocês também, que têm assistido os vídeos, mesmo que não está inscrito. Quero agradecer também a todas que têm deixado ali um comentário, têm deixado, né, a sua curtida, têm compartilhado os vídeos. Deus abençoe e recompense a cada uma de vocês. E hoje, em especial, eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma das mulheres que tem acompanhado desde o início, né? Nós começamos os grupos de oração lá em 2019 e esse grupo tinha apenas 6 mulheres, né? Depois foi passando o tempo, né? Em 2020, mais ou menos no meado de 2020, para o fim do ano já, a gente retomou o grupo já na pandemia, né? A gente estava um pouquinho em pausa, porque eu tive o meu segundo filho, e ele era bebezinho, acho que ele tinha uns 2 meses de vida. Então, ali por volta de junho, julho, a gente retomou o grupo de oração com um propósito mais intenso, onde a gente fazia as campanhas de orações, mas também cada membro, né, cada mulher que era membro do grupo, tinha um dia específico para falar no grupo. Então, esse foi um tempo muito precioso, de muito aprendizado e crescimento para nós que fazíamos parte nessa época. Já não era mais só 6 mulheres, tinha mais mulheres e outras foram convidando, outras mulheres foram entrando. Então, foi um momento precioso, qual Deus cuidou de nós, né? Onde muitas pessoas estavam se acomodando por as igrejas estarem fechadas nessa época da pandemia, nós estávamos ali, né? Nos movimentando de alguma maneira. E eu pude ver, assim, o agir de Deus, assim, segundo aquilo que Deus me direcionou a fazer, e eu obedeci. Eu relutei muito, na verdade, porque eu tinha meu bebê pequeno e tinha um outro que tinha apenas 3 anos e meio, o mais velho. Então, eu tinha medo, assim, de não conseguir, né? E também eu não me achava nem um pouco capaz de administrar um grupo, independente se ele tivesse 6 pessoas, menos ou mais, eu não me achava capaz. Nessa época, eu tinha uma amiga
que administrava o grupo comigo, eu tinha uma amiga, não, eu tenho essa amiga, glória a Deus, mas nessa época nós duas que estávamos administrando o grupo. E eu sempre queria deixar para ela, porque eu achava que, né, não era minha vocação, não. Mas ela sempre me empurrava. Glória a Deus por isso. E ali naquele grupo, né, cada mulher tinha que estudar, se preparar para dar uma palavra, e nós começamos, né, fazendo um formato de estudo bíblico, nada muito assim mirabolante, era bem simples, e era sobre as mulheres da Bíblia. Então, a mulher que estava no grupo, escolhia uma mulher, uma personagem bíblica, mulher, né, para poder estudar e estar trazendo ali uma mensagem no seu dia. Era muito, muito bom. Foi um tempo precioso para nós. E foi assim, o cuidado de Deus com cada uma de nós que estávamos ali naquele grupo. Muitas mulheres entraram, muitas mulheres saíram, mas foi uma bênção. E também, né, como o Senhor estava sempre ali, né, nos direcionando, nós tivemos muitas campanhas de oração, tivemos vigílias, né, os estudos bíblicos que eu já disse, tivemos consagrações, né, que eram feitas no sábado de manhã, né, tinha umas vigílias que aconteciam todo final de mês, encerrando uma campanha de oração que a gente fazia, campanha temática, né, todo mês. Então, assim, foi um tempo muito precioso, e a gente deu uma pausa quando eu me mudei para os Estados Unidos, que foi 2021, né, ali no meio de 2021 que eu me mudei, mas foi um tempo muito precioso. Nesse tempo também, ali entre 2020 e 2021, a minha amiga que administrava o grupo comigo, ela deu um nome bem específico para o grupo, e ele começou a se chamar Mulheres que Inspiram. Então foi assim, foram transições, né, que o Senhor foi nos conduzindo, a gente foi se movimentando, e Deus foi direcionando a gente e ao crescimento mesmo, à maturidade espiritual. E quando a gente, né, passou a chamar o nome do grupo Mulheres que Inspiram, a gente também, né, aconteceu outra transição, que a gente se mudou do WhatsApp para o Telegram. Nessa migração, né, que nós migramos do WhatsApp para o Telegram, muitas mulheres saíram porque viram dificuldade, né, de acompanhar, porque era mais acostumado com o WhatsApp. Mas eu gosto muito do Telegram, porque quem entra no Telegram hoje pode ver todos os nossos propósitos de oração anteriores, mesmo que agora a gente está um pouquinho em pausa, e agora no final de ano a gente segue com seus propósitos individuais, cada um, né? Cada um faz o seu individual, não tem nada de muito movimento lá de campanha de oração no grupo, mas, assim, as mulheres que entrarem agora podem acessar todas as leituras de livros que nós já fizemos, todas as campanhas de oração que a gente fez desde o início do grupo, né, onde a gente migrou, que a gente iniciou no Telegram, tá tudo lá. Já no WhatsApp, não, a gente pode postar alguma coisa hoje de manhã, quando a pessoa entra à tarde ou à noite, já a pessoa não vê mais nada, né? Então, eu gosto do Telegram por causa disso. E aí, por isso, a gente mantém o grupo de oração, né, no Telegram até hoje. E hoje ele se chama Mulheres Restauradas para Gerar Vida, né? Foi no meio de agosto, mais ou menos, de 2023, que eu recebi esse nome profético, né? Depois que a irmã Eládia, né, a minha amiga irmã em Cristo, me convidou para um projeto voltado, né, para
para capacitação de mulheres, né, direcionada, focada, né, no autocuidado, no autoconhecimento, né, cura interior. Então, ali, a partir desse tempo, a gente começou de novo, né, esse processo de transição, passamos por um momento mais assim, profético, e aí demos o nome, né, do grupo. Hoje não se chama mais Mulheres que Inspiram, e sim Mulheres Restauradas para Gerar Vidas, porque eu comecei a perceber que aquelas mulheres que permaneceram desde o início, lá atrás, e foram passando pelas transições, assim como eu, a gente estava sendo curada, né, e a gente estava entendendo que estava havendo essas transições, né, a um nível mais profundo de intimidade com Deus, e também um nível de maturidade. A gente foi avançando ali, e eu comecei a entender que o Senhor estava nos levando, cada uma para momentos diferentes, né, cada uma de maneira individual, mas que todas estavam ali no mesmo sentido, né, no mesmo nível de estar sendo chamada para um despertar mesmo, que não era só para nós, é que aquilo que Deus estava fazendo em nós era para ser transmitido a outras pessoas, e que no meu caso era para mulheres, mas cada uma que saiu no seu individual, que poderia ser mulheres, crianças, jovens, adolescentes, enfim. Deus estava ali fazendo algo, nos movimentando, e aí, em paralelo a tudo isso, foi acontecendo esse projeto, né, das Mulheres Restauradas para Gerar Vidas, onde a gente abria turmas que tinham 10 vagas, né, e totalmente voluntário, esse projeto, e a gente ali acompanhava essas mulheres por algum tempo, né, colocando ali no grupo sempre alguns exercícios, né, incentivando elas a desacelerar e tirar um tempo, né, para cuidar de si mesmo em primeiro lugar, para que possa, né, a estar bem para cuidar de outros. Em 2021, eu comecei a estar ali mais voltada, né, a mergulhar no autoconhecimento, a entender, né, sobre o meu propósito de vida. Então, eu passei ali, depois da mudança, né, para os Estados Unidos, eu passei um tempo ali que eu comecei a viver uma crise de identidade muito, muito terrível, porque eu não me via mais daquela forma que eu era antes, e eu também não estava conseguindo entender o que eu faria daqui por diante, né? Então, eu comecei a buscar, né, conteúdo sobre cura emocional, sobre identidade e tudo isso, porque nessa época eu tinha começado, por causa do grupo, eu tinha começado algumas mentorias, algumas, né, treinamentos que era ministrado pela Silvia Barbosa. Inclusive, a mentoria, a capacitação Mulheres Restauradas para Gerar Vidas, que é esse projeto voluntário, ele é todo baseado no livro da Silvia, que se chama Descobertas. Então, é muito, assim, simples a linguagem do livro, mas ela é tão poderosa que quando eu comprei o livro, eu pensei que eu ia descobrir, que o nome do livro é Descobertas, 21 dias para resgatar a sua essência, eu acho que é isso. E eu estava ali, comprei o livro pensando que eu ia descobrir alguma coisa nova, mas o livro nos guia por 21 dias com devocionais ali, versículos bíblicos e todo ali um conteúdo muito simples, mas muito profundo, nos guiando para dentro de si mesmo, que a gente entenda que a gente precisa olhar para dentro para que a gente se conheça, para que a gente se cure, para que a gente, né, venha a de fato amar a si mesma, para que depois eu tenha condições de amar o meu próximo. Então, assim, foi esse tempo muito, muito precioso, muito poderoso,
A Silvia também tinha projetos voluntários, e eu entrei nesses projetos, tanto para a liderança feminina, quanto nesses projetos de leitura de livro. Assim, ela tinha também alguns materiais para auxiliar a liderança de mulheres. Então, tudo que ela fazia, eu estava ali acompanhando, eu estava inserida no meio, porque eu queria romper, né, com aquela limitação que eu tinha, porque eu não conseguia, assim, eu ficava travada, eu não conseguia falar direito, era terrível, eu era muito tímida. E então, acompanhando a Silvia começou a falar muito sobre identidade, sobre paternidade, sobre cura emocional, e aquilo foi me incomodando, e assim, eu falei, isso aqui não faz sentido para mim, mas aquilo começou a se repetir tanto que eu comecei a sentir um incômodo e comecei a orar especificamente por isso, né? E aí o Espírito Santo foi me conduzindo aí nesse caminho, e eu comecei a procurar pessoas que falavam, profissionais que falavam sobre isso, né? Sobre cura emocional, sobre as feridas emocionais e tudo, e sobre identidade, esses assuntos. Então, foi onde que eu comecei a estudar, me aprofundar, e depois já fui buscar, né, sobre comportamentos, né, comportamento humano e tudo, e foi a partir daí que eu comecei a ser direcionada, né, passei o ano de 2022 todinho estudando, né, assim, pesquisando e querendo entender, mas parece que cada vez eu ia ficando mais perdida. Então, assim, foi um ano muito doloroso, o ano de 2022, assim, para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava ali pronta para encarar o espelho da minha vida, né, me ver, ao mesmo tempo foi muito doloroso, porque eu queria saber o que estava acontecendo comigo, entender para onde eu estava indo, porque aquilo que eu tinha antes, né, já não fazia sentido mais, né? Igual eu era cabeleireira, então muitas pessoas me falaram quando eu cheguei aqui: "Nossa, você vai rachar o bico de ganhar dinheiro", né? Esses ditados que as pessoas têm. Porque aqui cabeleireiro ganha muito dinheiro, mas aquilo não fazia mais sentido para mim. E aí eu fiquei nesse meio termo, assim, nessa crise, assim, de o que eu ia fazer, né, o que ia acontecer comigo, porque aquilo tudo que tinha antes não estava mais fazendo sentido. E eu fiquei muito tempo relutando com isso, tentando insistir, e fazendo planos de como eu ia fazer, mas aquilo parece que não encaixava mais. Até que eu tomei a decisão e falei com meu marido: eu não vou mais ser cabeleireira. Aí eu comecei, né? Isso aqui não tem como eu descrever tudo que aconteceu no ano de 2022, porque, meu Deus, foi um ano terrível, terrível assim, porque eu me senti muito perdida, muito sozinha, desesperada, sei lá, era tudo uma mistura de muita coisa. E ao mesmo tempo que parece que eu estava sabendo, que eu estava me encontrando, na verdade eu estava me perdendo, era uma sensação muito ruim, mas foi necessário, assim, hoje eu vejo, assim, que foi necessário, é muito ruim a gente não saber, né, para onde está indo, e eu me lembro de Abraão, quando Deus fala para ele ir, né, deixar toda a parentela e ir para uma terra que vai para uma terra que eu te mostrarei. Interessante isso, porque Abraão simplesmente obedeceu, ele pegou as coisas dele e foi, e Deus ia falando para ele no meio do caminho, então ele saiu sem saber para onde ele ia. Então, assim, eu fico imaginando, assim, como que foi para ele, assim, porque não é uma sensação muito boa. Por mais que você tenha ali uma tranquilidade de que você está fazendo a melhor escolha, ao mesmo tempo, é aquela sensação muito estranha de você pensar, eu não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, é estranho demais.
E aí, por isso, eu falo que foi muito doloroso, mas eu comecei a ser corrigida, né? A partir da minha posição de me aprofundar mais, né? Em me conhecer, em saber quais feridas eu tinha que me faziam agir daquela forma. E eu comecei a orar especificamente, o Espírito Santo foi me conduzindo, ele, né, me trouxe situações que eu fui sendo constrangida e me vendo, né? Como eu realmente era, porque até então eu tinha uma postura muito vitimista, de sempre estar culpando as pessoas, culpando as situações da vida, e muitas das vezes eu repetia essas palavras, parece que eu nasci para sofrer, parece que tudo é mais difícil para mim, então assim, eu era desse tipo, muito vitimista, então sempre tinha alguém que estava alguém tentando me humilhar, me prejudicar, sempre alguém, sabe, me diminuindo de alguma forma por causa desse sentimento que eu carregava de vítima. Então, minha irmã, eu quero falar para você, se você tem esse comportamento vitimista, ore ao Senhor e peça libertação em nome de Jesus, porque quanto mais a gente carrega essa crença, isso se forma uma fortaleza na mente, e quanto mais a gente carrega essa crença, mais a gente vai atrair pessoas. Lembra que eu dei um exemplo na imersão que a gente fez semana passada? O exemplo do imã que fica puxando. Pois é, você pode ir para a China, que você vai chegar lá, você não conhece ninguém, mas você vai atrair pessoas que vão te fazer reafirmar essa crença que você tem, que você é uma vítima, que tá todo mundo te perseguindo, tá todo mundo tentando te humilhar, todo mundo tentando te massacrar, que você não merece ser tratada dessa forma, e as pessoas são muito injustas, e que não sei o quê, e que não sei o quê. Isso é algo que nós precisamos arrancar de dentro de nós, porque isso aí sabe, uma doença, parece, de tão terrível que é. E quanto mais a gente se sente vítima e se fica lá se lamentando, mais dessas situações vai acontecendo na nossa vida para que a gente não saia desse ciclo. E deixa eu te falar, se você quer viver a sua verdadeira identidade em Cristo, você, né, que é ser filha de Deus, você tem que abandonar essa capa de vítima, porque senão você não vai viver a sua identidade. Por quê? Por causa que ou você é filha de Deus, vencedora, ou você é vítima. Não dá para ser as duas coisas. Não dá. E quando você se reconhece como filha de Deus, você vai parar de sofrer aflições, perseguições? Vai parar? Não vai. Vai ter situações, né, que vai acontecer na nossa vida. Tem situações que é para provar a nossa fé, tem situações que é para testar mesmo a nossa fé. E a gente tem que entender que nesse mundo nós teremos aflições, então não vamos tomar uma pílula mágica e todo o sofrimento do mundo acabou na nossa vida. Não é assim. Né? Porém, quando a gente tem uma mentalidade de vítima, a gente reage às situações de maneira diferente de quando a gente se posiciona como filha de Deus. Então, precisa haver toda esse autoconhecimento, essa cura das feridas e esse restaurar, né, da identidade, da verdadeira identidade em Cristo, para que a gente venha se posicionar como filha de Deus, entender quais são os nossos privilégios como filha de Deus e também quais são os nossos deveres. Então, é algo assim que a gente precisa colocar isso como objetivo mesmo e mergulhar nisso. Amém? Então, como eu ia dizendo, como eu passei esse ano de 2022 todinho nesse processo, né? E aí foi só o começo, ainda tem situações que parece que tem uma picareta nas minhas costas. Só um modo, né, uma metáfora para expressar que tem algumas situações que é mais fácil da gente vencer. Tem outras que o Espírito Santo vai ali, né, lapidando ali, a gente vai rompendo por camadas, parece. Então, até hoje,
de vez em quando, né, parece que o Senhor precisa ali pegar uma picareta ali para ir arrancando essas partes assim que não quer sair, que não quer sair de mim. Mas eu louvo ao Senhor, assim, porque tem sido maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever, mas tem sido muito gratificante. Como eu disse, o sofrimento, a gente não para de sofrer aflições, situações, provações, não para. Porém, quando a gente sabe que a gente está posicionado no lugar certo, fazendo o que Deus quer que a gente faça, há uma realização, né? Há uma graça, né? Uma alegria do Espírito em passar por todas essas situações. Já não mais me comporto como uma vítima. Tá sempre, tá todo mundo querendo me matar, tá todo mundo querendo me humilhar, tá todo mundo querendo ver o meu mal. Quero nem saber. Quem quer ver o meu mal, eu nem tô vendo. Deus é que tá cuidando, Deus é que tá guardando a minha vida. Se tem alguém, eu não tô nem sabendo. Então, vamos lá. Como eu estava falando, né, no finalzinho de 2022, eu tive um direcionamento da parte de Deus para começar, né, um processo de mentorias individuais, né, que eu chamava de consultoria na época. E eu fazia atendimentos, né, no privado, e por muito tempo eu fiz esses atendimentos em videochamada, né, por um bom tempo. E, assim, eu louvo ao Senhor, porque a cada um desses momentos foram me trazendo mais maturidade, mais experiências, assim, que eu louvo a Deus, assim, pela vida de cada mulher. Muitas das vezes, né, as mulheres me mandavam mensagem, ainda mandam até hoje, né, mas nesse começo em que eu me sentia muito, muito perdida, muito insegura, elas me mandavam mensagem, né, falando que foi uma bênção, você me abençoou com isso, Deus te recompense, e assim, eu ficava assim, pensando, se ela soubesse, foi assim, Deus enviou ela para abençoar a minha vida, e ela tá dizendo que sou eu que abençoei. Mas era uma troca, assim, muito boa. Hoje eu não tô conseguindo, né, pelo meu bebê, né, tá pequeno ainda, eu não tô conseguindo muito mais fazer esses atendimentos individuais, mas é algo que eu gosto muito. É algo que assim, é muito gratificante. Saber que a gente, né, pela graça de Deus, a gente tem condições, né, através das nossas experiências, através da graça mesmo do Espírito Santo na nossa vida, a gente tem condição de estender a mão para alguém, né, seja através de uma conversa. Tem mulheres, né, que hoje são minhas amigas, que vieram desses projetos voluntários, né, tanto individual quanto o projeto voluntário da Turma das Mulheres Restauradas. Teve muitas delas que permaneceram em contato e hoje nós somos amigas. Então, assim, é muito, muito gratificante. E Deus, assim, tem se feito presente, assim, em todo momento, assim, tem mostrado sua fidelidade, tem mostrado seu amor, tem mostrado que quando a gente abre mão daquilo que aparentemente nós achamos que é bom, ele nos traz algo mais excelente. E eu louvo ao Senhor por isso. E, assim, como eu já disse antes, né, em outras vezes para vocês, quem olha para mim hoje, quem está desde o comecinho, né, e olha para mim hoje, pode ver como Deus é poderoso e como ele age na vida de alguém que decide obedecer, né? E não é mérito, né? Não é mérito meu, porque eu só consegui obedecer pela graça do Espírito Santo de Deus. Porque pensa numa pessoa cabeça dura, era eu queria saber, né? Quando Deus falava, vai por aqui, eu queria saber o caminho inteiro. Então,
até para obedecer, eu necessito da graça de Deus. Então, se não fosse o Senhor na minha vida, nada seria. Eu nada, né, teria para compartilhar com vocês. E Deus tem me concedido essa graça de abençoar a vida de outras mulheres, né, através dos vídeos, através do testemunho, né, através, às vezes, de uma conversa simples, né, no WhatsApp, na videochamada, enfim. Deus tem sido maravilhoso. É uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? E eu sei conhecer isso. E eu peço ao Senhor, né, sempre a graça, né, de continuar nesse propósito. Porque, como eu disse, eu estava ali no final de 2022 e o Senhor me direcionou e eu comecei a me movimentar, porque por ser muito perfeccionista, eu sempre fico esperando, né, planejando, e eu quero estudar primeiro, e eu quero fazer isso primeiro, e eu quero... Eu tive um sonho onde eu ouvia uma voz que dizia que eu deveria abrir um canal no YouTube e colocar vídeos, né? Eu demorei quase um ano para fazer esse canal, mas eu fiz o canal e não tinha coragem de colocar vídeos públicos, eu colocava somente vídeos privados, somente quem estava nos grupos, né, de oração é que recebia os links. E somente nesse ano foi que eu comecei, né, a colocar os vídeos com muita vergonha, com muito medo ainda, mas eu fui desafiada, né, e praticamente empurrada morra abaixo. Glória a Deus, porque né, eu percebo assim que tem sido um treinamento assim da parte de Deus assim para minha vida. E eu louvo o Senhor por cada um desses passos que ele foi me conduzindo, que ele foi me guiando. E eu só tenho a agradecer e agradecer a cada uma dessas mulheres, né, que permaneceram nessa trajetória toda comigo, me acompanhando. E muitas das vezes, né, que eu estava perdida e desanimada, elas me enviavam mensagem de apoio, de incentivo, né, de força, e eu olhava e dizia, agora eu já não tenho mais só a mim, ou só os meus filhos, eu tenho também outras companheiras que precisam, né, precisam da minha companhia, precisam da minha persistência, talvez, para caminhar junto com elas, né? Porque eu pensava, se eu desistir e parar agora, né? Talvez aquelas que estão vindo comigo também se desanimem e parem. Então, foi uma troca muito poderosa, porque ao mesmo tempo que eu dava força para elas, elas também me davam força e nós conseguimos ir rompendo e vencendo, cada uma, né, no seu lugarzinho, cada uma naquilo que Deus chamou, né? Houve um tempo que a gente era muito mais próxima, e lá no grupo de oração estávamos mais envolvidas, tinha algumas, né, que estavam mais presentes, que foram promovidas administradoras do grupo, e ali cada um tinha um mês, né, para poder colocar um tema de oração e direcionar o grupo nas campanhas de orações, e foi um tempo muito precioso. Depois cada uma teve ali, né, uma fase mais difícil, e tivemos que eu continuar, né, administrando sozinha, e elas, cada uma foi atender as suas demandas individuais, mas sempre ali nos acompanhando, sempre ali seguindo, né, mas não a mais ali com aquela responsabilidade. Mas foi assim, cada momento precioso. E eu louvo a Deus por cada mulher que eu tenho conhecido, né, através desses projetos, né, de mentorias, né, dos projetos voluntários que a gente desenvolve ao longo desse tempo, né,
E através também da irmã Eládia, eu conheci muitas outras mulheres, né? Porque quando a gente se conecta, né, tem mulheres que ela conhece que eu não conheço, tem mulheres que eu conheço que ela não conhece, então a gente acaba fazendo ali, né, a união dos propósitos, né? E foi momentos preciosos, né? Trago amizades, né, desses momentos, e por enquanto não temos, né, não temos vagas abertas, mas quem se interessa, né, em participar desse projeto, entra no grupo de oração do Telegram, Mulheres Restauradas para Gerar Vidas, ou também na comunidade, porque lá é que a gente deixa todas as informações quando abrem as turmas, amém? E a diferença entre a comunidade e o grupo, né? Por que eu falo? É bom a pessoa estar nos dois, né? Porque a comunidade está mais para os avisos ou para materiais específicos, igual a gente fez a imersão na semana passada. Já o grupo de oração, né, é mais para campanhas de oração, pedidos de oração, testemunhos, né, que as irmãs queiram compartilhar. Ultimamente o grupo tá bem paradinho lá, né, as irmãs não têm deixado muitos testemunhos, né, muitos pedidos de orações. Também, nesse final de ano também a gente não está colocando muitas campanhas de orações lá, mas é para esse propósito. E sempre é nos grupos, né, que vai na comunidade, nesse grupo do Telegram, que a gente coloca primeiro quando abrem novas vagas. E a prioridade é sempre para quem está no grupo e para quem é recomendado, né? E tem uma mulher membro do grupo que tem uma amiga para indicar, então é sempre dessa forma que a gente trabalha. E tem sido uma bênção. As mulheres que têm interesse em saber mais, entrem no grupo do Telegram ou na comunidade, né? Quem geralmente vai para a comunidade quem tem mais dificuldade de ficar olhando o Telegram, né? Eu no começo eu tinha um pouco de dificuldade, mas eu tenho uma meta. Se eu estou com dificuldade, pelo menos 2 vezes na semana eu coloco um lembrete no telefone para poder ir lá no Telegram e olhar. Então, assim, nem todo mundo é igual, né? Então, as irmãs às vezes preferem ficar no grupo do WhatsApp, enfim. Além desse projeto voluntário que eu falei, das mulheres restauradas para gerar vidas, né? E a imersão que a gente fez na semana passada, Raízes Restauradas, é como se fosse as mulheres restauradas 2.0, porque faz parte, né, desse projeto das mulheres restauradas, a qual a gente faz totalmente voluntário. E a versão 1.0 não é feita no YouTube, né? A gente não faz abertamente no YouTube, é dentro do grupo do WhatsApp, e as mulheres, né, entram, são 10 mulheres só, e a gente passa 2 meses ali com as mulheres, e totalmente, né, o meu WhatsApp fica totalmente disponível, da irmã Eládia também fica disponível para quem precisar, né, de um auxílio a mais, tem uma dúvida, alguma coisa, né, e não quer falar no grupo, a pessoa tem acesso ao nosso WhatsApp. Então, assim, assim, algo muito, muito simples, mas é feito com muito amor, com muita dedicação, né? É algo feito mesmo com o propósito de servir, algo assim, da parte de Deus mesmo, porque é o Senhor que coloca em nós, né? Como eu disse, de nós mesmos nós não teríamos nada a oferecer, mas devido, né, à graça e à bondade do Senhor na nossa vida, é que nós temos conseguido romper com as nossas limitações e estar disposta a estender a mão a mulheres que estão buscando um auxílio, né, de uma pessoa que possa caminhar com elas, amém? E também tem um projeto que é em parceria com uma psicóloga chamada Anne Almeida, é o nome dela. Essa mentoria, né, é uma mentoria em grupo e requer um investimento financeiro. Essa daqui já é diferente, não é voluntária. Essa daqui tem investimento financeiro e ela acontece, né,
de duas formas, né? Conectado, mas assim, é ao vivo e é gravado. Então, as aulas gravadas são todas ministradas pela Anne. Ela gravou as aulas, e quando você faz ali o pagamento, automaticamente você vai receber no seu e-mail o acesso. E aí, naquele acesso das aulas gravadas, que você pode acessar por 1 ano, também vem junto um livro digital, esse livro aqui, ó. Vem esse livro aqui, digital, para que você possa ali, né, usar como material complementar. Tem algumas perguntas no final de cada lição, que é para você responder os exercícios. Tem até uma tabelinha bem interessante aqui, deixa eu ver aqui, para você monitorar o seu desenvolvimento. Você faz no início da mentoria e depois você responde, no caso, né, um quadrinho. Gente, agora não tô achando. Aqui. Tá, teste de autoavaliação. Aí, aqui tem algumas situações que você vai responder e se dar uma nota. E aí, no final, aí tem também essa avaliação para você ver qual o seu desenvolvimento. Tá muito... Tá cantando, tenho saudade do meu lar. É muito bacana. E só que quem faz a mentoria, né? Quem compra essa mentoria recebe o livro digital, não é assim impresso, não. Para você adquirir o livro impresso, aí outro, teria que falar diretamente com a Anne, aí compra o livro separado e ela envia para casa. Não mexe aí. Aí, como eu estava dizendo, o livro digital é seu, você baixa e salva, fica com ele para sempre, né? Já as aulas com a Anne têm acesso por 1 ano. E por 10 semanas, né? 10 semanas consecutivas, né, a gente tem a mentoria ao vivo, né? Que é o encontro ao vivo, né? Em grupo, que a gente faz ali as reuniões ao vivo, onde a pessoa vai assistir, né, a aula durante a semana, tem uma aula por semana. Aí a pessoa vai assistir a aula, vai fazer os exercícios proposto no livro. Ai, meu cantor. Então, as mulheres vão fazer, né, respondem as perguntas, e se tiver alguma dúvida, né, anota. Se tiver algo para compartilhar, né, com o grupo a respeito, né, dos seus desafios em relação a cada tema, né, aquilo que identificou, que queira compartilhar com a gente no grupo, né, esse tempo é para isso. Então, quem vai conduzir esses encontros ao vivo sou eu, né? Sou eu. Opa. Celular. No celular, minha filha? Vem cá. Celular. Oh, meu Deus do céu, meu neném tá gripadinho. Vai. Celular. Ai, meu Deus. Olha o cabelo. Tava dormindo e levanta com o cabelo Celular. todo arrepiado. Celular. Também. Então, como eu estava falando, os encontros ao vivo, né, são conduzidos por mim e são, né, por 10 semanas. Né? A parte gravada pela Anne, as aulas gravadas por ela, ficam disponíveis para você ver quantas vezes quiser por 1 ano. Já a minha parte, que são os encontros ao vivo, são 10 semanas. São 10 encontros, e nesses 10 encontros, por exemplo, que a mulher não quis participar, não pôde participar, ele não é reposto, no caso. Esqueci de mencionar que são 10 mulheres por turma. Então, quando abrem a turma, são somente 10 vagas disponíveis. E aí, por 10 semanas, por 10 semanas, né,
estarei disponíveis, né, uma vez por semana, que será definida com todas as participantes do grupo, né? A gente faz um grupo para que a gente possa decidir as datas das lives e das lives. Olha que mamãe. E é tudo feito pelo Google Meet. A gente faz os encontros, né? Todo Olha mundo que ali. mamãe.